Gente, o ano está quase acabando e é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero falar para vocês que ainda dá tempo. Esse é o título da mensagem de hoje, para falar que ainda tem tempo de Deus fazer muita coisa na sua vida. Hoje é dia 26 de novembro e a gente já viveu acho que mais de 90% aí do ano. Faltam apenas 35 dias para acabar o ano de 2025. Mas 35 dias para Deus é muito tempo. Talvez você chegou aqui pensando nas coisas que você... Talvez lá, geralmente no início do ano a gente tem o papelzinho com os alvos, E a gente aponta os nossos alvos, as metas. E talvez você chegou em novembro e você olha para aquele papel, às vezes você já até jogou ele fora. Chegou no meio do ano, você viu que algumas coisas não estavam se cumprindo, você já nem lembra onde está mais esse papel dos alvos. Você lembra, Daniel, onde está o seu? Está lá em casa, Amém. Todo mundo lembra onde está o papel dos alvos? Todo mundo tem ele guardado, esperando acontecer. Os que não aconteceram têm fé que ainda pode acontecer nesse ano? Amém. Então continua, deixa ele guardado lá que você vai contar seu testemunho. Hoje a gente está no culto Hope, é o culto que a gente conta os testemunhos, O culto da esperança, o culto onde milagres acontecem. E aqui a gente dá a oportunidade para você estar contando o seu testemunho. Então, no culto da virada, dia 31 a gente vai ter, pastor? Já vamos fazer o news também um pouquinho? Vamos ter o culto da virada dia 31. Então você que está aqui hoje, você começa a apresentar já diante de Deus o milagre que você acha que precisa acontecer na sua vida até o dia 31. E no culto da virada você vai subir aqui em cima para falar: eu estava naquele culto Hope, eu pedi para o Senhor, passou 35 dias e Ele atendeu o meu pedido, amém? Combinado? Amém? Então resta apenas 9,6% do ano. Eu fiz as contas aqui, então falta bem pouquinho, 35 dias. E talvez você está pensando que ainda não aconteceu, não fluiu, seus projetos não avançaram, seus projetos não foram para frente. Deixa eu marcar, o tempo está aqui, Vasco, que eu não marquei o tempo aqui, mas agora está aqui do lado aqui, graças a Deus, amém? Talvez as coisas não aconteceram, você até pensou em voltar para a vida antiga, voltar para os seus velhos hábitos, seus velhos costumes, simplesmente porque não aconteceu no teu tempo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas, e esse tempo não é o seu tempo, é o tempo do Senhor. Mas você às vezes quer apressar e as coisas não acontecem da forma que você quer, e você começa a se frustrar. Mas 35 dias para o Senhor é muito tempo. Eu sei que você esperou bastante tempo e até agora não aconteceu. Talvez nem parece que vai acontecer. Nesses 90% do ano que passou, você olha e fala: não, mas não tem mais como. Mas tem como sim, tem jeito sim. Com Deus sempre há um jeito, sempre há uma forma. Ainda é tempo de você alinhar a direção, alinhar a rota e ver o que Deus pode fazer nesse resto de ano aí, ver o que Ele pode fazer nos 35 dias, coisas que você não conseguiu fazer nos outros 330 que já passaram. Porque até aqui talvez você tentou fazer na força do seu braço, mas hoje Ele está te dizendo que quem vai fazer na sua vida é Ele, não é do seu jeito, amém? Glória a Deus. Então abre sua Bíblia aí para mim, por favor, para não ficar só aqui nas minhas palavras. Lá em João, vamos ler dois textos aqui, lá em João 21. João 21, a partir do versículo 1. Amém? Todo mundo procurando aí? Todo mundo com Bíblia física? Só Bíblia digital? Está aqui? Glória a Deus. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Quem não tiver pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao romper o dia, Jesus estava mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Amém? Vamos ler até aqui, até o 11. Eu já queria ler com vocês também. Já que a gente está com a Bíblia aberta, pode continuar aí. Vamos lá para Deuteronômio, no capítulo 2. Amém? Deu para pôr aqui? Deuteronômio 2, do 1 ao 3. Bem curtinho. Diz assim, vai acompanhando a sua Bíblia aí, eu vou lendo aqui. Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: vocês já rodearam bastante esses montes, agora sigam para o norte. Ao decorrer aqui da ministração, vocês vão entendendo onde eu quero chegar com essas passagens aqui. E a gente está no mês de novembro. Eu queria deixar um testemunho pessoal também, que novembro é um mês muito profético na minha vida. Em 2023 eu começo o meu ano solteiro, jogando ali em Rebordelo, cheio de ideia louca na cabeça, vários pensamentos errados. Falava que ia ser solteiro o resto da vida, falava que não ia ter filho, e que eu ia juntar dinheiro para comprar um loft lá no Morumbi. Se tem alguém aqui de São Paulo, eu queria comprar lá, lugar, zona cara de São Paulo. Eu ia ficar até os 30 anos juntando dinheiro. Eu tinha 23, tinha 22, ia fazer 23 ainda. Eu ia ficar uns 7 anos juntando dinheiro. Já tinha falado com construtora, com imobiliária, com corretor. Até hoje eles me mandam e-mail perguntando se eu vou comprar esses loft lá no Morumbi lá. Tinha loft que eu falava que eu ia dar entrada, que ainda está sendo construído. E isso era meus planos, a minha ideia. Só que chega em novembro de 2023, no último domingo, eu conheço a minha esposa, que na época ainda não era minha esposa. E quando eu conheço ela, eu nem sabia que ela seria minha esposa. Quando eu conheço ela, ela era só a irmã de 2 atletas que participavam do Champions, lá do GC. Só que Deus estava me apresentando ela ali em novembro. Então, em novembro de 2023, acontece algo na minha vida que iria mudar ela completamente. Minha vida muda completamente a partir daquele momento. Isso foi em novembro. Um pensamento que eu nunca tinha tido. No começo do ano eu pensava totalmente outra coisa. Não tinha feito esse plano não, nem tinha colocado no meu alvo. Talvez o que Deus vai fazer na sua vida não está no seu alvo, mas está no alvo dele, amém? Talvez você escreveu lá no papel, mas não é da forma que você quer, da forma que ele vai fazer, e talvez você nem sabe o que é. Então não tem como você escrever. E assim foi comigo em 23. Em 2024, em novembro também, é muito profético, em novembro eu dou um passo em direção ao que hoje seria a minha empresa. Também em novembro, mas isso de 2024, um ano depois. E essa é para quem está com os documentos travados ainda. Tem alguém com o documento aqui travado na AIMA, no CEF? Não, o CEF já acabou. Tem alguém? Essa palavra é para você. No dia 27 de dezembro de 2024 eu recebo um e-mail falando para me apresentar no dia 30 de dezembro na AIMA para fazer a entrevista. Então tem muito tempo ainda, falta bastante tempo. Se o documento não saiu, ele pode sair ainda nesse ano. Não perca a esperança, amém? O Deus que te prometeu é fiel para cumprir na sua vida, amém? Eu declaro toda a documentação dos brasileiros aqui liberada em nome de Jesus, amém? Vamos voltar para a passagem aqui. Os discípulos estavam ali naquele momento, vamos pro primeiro texto, lá de João. Os discípulos naquele momento estavam voltando a uma velha vida, eles estavam voltando a algo que eles sabiam fazer, né? E Israel, em Deuteronômio, estava rodando em círculos. E talvez você em janeiro começou para um lado, em fevereiro foi para o outro, em março foi para o outro, e nada continua acontecendo. Em novembro você já está cansado, você já está ficando, né, meio balançado, você já não está conseguindo andar, você está até equilibrando um pouco, de tanto que você rodou. E era a mesma forma que eles, que rodavam em círculo. Só que nas duas situações aparece uma direção clara para eles. Mudem o lado, mudem a rota.
Eles tinham que alinhar algo, eles tinham que ajustar algo. E o primeiro ponto aqui é que Jesus nos encontra mesmo quando voltamos ao velho caminho. Pedro diz: vou pescar, e os outros dizem: nós vamos também, e nada pescam naquela noite. Preste atenção que Pedro diz que vai pescar ali, os outros vão junto. Então preste atenção talvez na influência que você tem de estar levando alguém para um caminho onde ela não deve mais estar. Porque eles vão porque tem alguém ali que toma a iniciativa, dá o primeiro passo ali e fala: não, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. E talvez você está sendo essa pessoa, talvez você está sendo essa pessoa sem fé que está influenciando outras, amém? Então se você aqui percebe que talvez você é algum líder, né? Se você tem algum, na sua casa mesmo, um pai de família, um filho que as pessoas olham muito, fique atento nas direções que você toma, porque pessoas podem seguir você também. E se essa direção que você tomar for errada, infelizmente essas pessoas vão ir junto com você para essa direção que elas não deveriam ir. E eles voltam ali a algo que era confortável, mas voltar ao que é confortável não significa voltar ao que Deus mandou. O conforto pode ser ali um lugar onde os milagres não acontecem. Jesus, em outra passagem que fala também de barco e água, quando ele acalma a tempestade, no início daquela passagem, não sei se você lembra, Jesus chama os discípulos a atravessarem para o outro lado da margem. Jesus ali tinha feito milagres daquele lado, e agora ele chamava eles: ei, vamos atravessar, vamos para o outro lado. Talvez era mais cômodo eles ficarem daquele lado ali, mas Jesus estava dando a direção para eles atravessarem. O resto da história vocês já sabem, eles enfrentam ali a tempestade, Jesus acalma ela, e eles no final chegam do outro lado. Mas o fato é que eles são tirados da zona de conforto, e talvez você querer voltar para a zona de conforto não é o lugar onde o milagre vai acontecer. Se está muito cômodo para você, se está muito fácil para você, começa a duvidar. Se está tudo muito simples, irmão, a vida do crente é cheia de prova. Se sua vida é só de glória em glória, não passa por uma batalha, tem alguma coisa errada aí. Começa a olhar para o caminho que você está trilhando, amém? E o outro ponto aqui é que Jesus ele vai buscar exatamente aonde você não deveria estar. Eles não deveriam estar lá, mas mesmo assim Jesus vai de encontro até eles. Talvez você chegou até aqui e agora você está pensando: realmente, eu estou aqui, mas eu não sou o mesmo lá de janeiro, a situação mudou, eu estou perdido, as coisas já não são da mesma forma, eu não tenho mais a fé que eu tinha antes, eu não acredito da forma que eu acreditava antes, eu não oro mais da forma que eu orava antes, eu não me ajoelho mais como eu me ajoelhava antes, eu não tenho mais o meu devocional na manhã como eu fazia antes, mas mesmo assim o Senhor vai de encontro até você. Você mudou, mas Ele não muda, Ele é imutável, Ele continua te guiando, Ele continua conduzindo os teus passos, Ele continua com a mão sobre a sua vida. Mesmo que você esteja numa direção errada, mesmo que você esteja fora da rota que Ele já liberou sobre a sua vida, Ele vai até o seu encontro e continua disponível para te resgatar dessa vida onde você não deveria estar, amém? Tem alguém comigo aqui? Então dá um glória e aplaude a Jesus aí para tomar uma água em nome de Jesus. Amém. Irmão, se alguém conseguir ligar esse ar mais frio aqui, senão eu vou começar a pingar todo aqui. Tem como? Pode botar uns 15 graus aqui, né, Isaac? O Isaac tá sentado aqui, vai ficar com frio, né, Vaz? Tá bem, hein? Amém? E o outro ponto aqui é que o que não dá certo a noite inteira, Jesus resolve em segundos. Eu não estou falando aqui que era o Vitor indo pescar. Eu já fui pescar, não deu certo. Eu tentei de um lado, tentei do outro. Era um pesca e pague, né? Era um lago gigante lá. Eu fui de férias, fui com a minha família, estava lá com a minha avó, minha mãe, todo mundo. Pesca e pague gigante, um monte de gente. E aí de um lado tinha gente pegando peixe, do outro lado tinha gente pegando peixe. Eu tentava pegar peixe, eu não conseguia de jeito nenhum. Aí eu falava pra minha mãe: eu vou pro outro lado, que lá tem um cara lá que ele tá pegando um monte. Aí eu ia pra lá e tentava e nada. Aí eu olhava e falava: eu tô usando ração aqui, ele tá usando, acho que é minhoca. Aí eu falava: irmão, tá usando o que aí? Ele falava: não, tô com a minhoca. Eu falei: me dá um pouco da sua isca aí pra eu colocar aqui pra ver se vai também. Eu colocava e também não ia.
Mas não era a situação deles, eu não conseguia de jeito nenhum. Mas aqui a gente está falando de caras aqui, os discípulos, eles eram pescadores, eles sabiam o que estavam fazendo. Só que eles passam toda uma noite fazendo aquilo e não conseguem. Eles não conseguem pescar nada, eles não conseguem sair dali. Só que aí Jesus vai e fala para eles: lancem a rede do lado direito. Talvez em outra tradução vai estar: lance a rede para o outro lado. E quando eles lançam, o resultado é imediato, porque agora não era da maneira deles. Talvez eles faziam isso a vida inteira e sempre jogaram daquele lado. Daquele lado era o lado certo, daquele lado é o que eles sempre pescaram. Mas agora Jesus estava falando para eles: agora não é mais desse jeito, agora é do meu jeito. Agora você joga do outro, porque quem vai fazer acontecer sou eu, amém? E eles jogam a rede e o resultado ele é imediato. Na hora ele já chega a rede, já começa a aparecer os peixes lá. Eu imagino eles devem ter ficado empolgados. Esses dias eu estava vendo um filme também, tinha um pessoal, alguns pescadores lá, que eles não estavam pescando nada, aí do nada começa a saltar um monte de peixe que o barco quase vira. Eu falei: nesse barco não tinha Jesus não, porque depois o barco afunda no filme. E aqui, vamos abrir a Bíblia aqui de novo, que o texto vai falar que a rede não se rompe. Lá no versículo 11, ele começa dizendo, né? Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Será que se Deus derramasse hoje na sua vida o que você tem pedido desde janeiro, a sua rede ia aguentar? Será que tudo que você colocou nos seus alvos lá no início do ano, você já está pronto para receber? Ou será que essa rede aí não ia suportar esses 153 peixes que Deus tem para derramar na sua vida? Talvez sua rede ainda não está firme o suficiente, ou talvez pior, talvez a sua rede te enrolaria. Talvez você ia começar a se enrolar na sua própria rede. E isso é um problema. Talvez é por isso que Deus deixa você passar por algumas provas. Porque quando você está na prova, você não se enrola. Quando você está na prova, você geralmente desenrola, né? Você dá um jeito. Você está na prova, se não é por aqui, você começa a tentar fazer de outra forma, você começa a dar seus pulos. Como a gente fala lá em São Paulo, lá. Dá seu jeito, dá seus pulos, você começa a tentar fazer da sua forma. Mas Deus, Ele tinha dado uma palavra ali, liberado uma palavra ali, porque Ele sabia que eles suportariam, que eles iriam aguentar. E talvez a sua rede não está pronta ainda para suportar o que Deus tem para fazer. E você está querendo que Ele faça ainda nesses 35 dias que faltam para o ano acabar, mas talvez você não está pronto ainda para receber. É como a passagem do odre velho e do vinho novo. As bênçãos de Deus são esse vinho novo que Ele quer derramar sobre a sua vida, mas talvez você está com aquele couro de animal, aquele odre velho lá, que na hora que esse vinho cair ali dentro, ele vai começar a fermentar todo, e você vai estourar, você vai explodir, você não vai aguentar, você vai romper, amém? E o mais incrível, se a gente voltar um pouquinho, lá no 9, pode colocar aqui, Vaz, para todo mundo ler comigo aqui, o que acontece lá no versículo 9? Oi? Eita glória! Hoje, calma aí, não, João 21, 9. Glória a Deus, aplaude Jesus aí, aplaude o pessoal da nossa mídia que trabalha sempre com tanto esforço para que a gente possa estar aqui agora. Às vezes a gente passa algumas aflições aqui com esse projetor, mas hoje o Will, antes do culto, falou ali para mim, falou: irmão, quase que não pega, mas funcionou. Eles dão um jeito, amém? Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Então, quando eles chegam na terra, Jesus mostra para eles que ele não precisava daqueles peixes, que ele já estava com tudo pronto, que ele já estava com tudo preparado ali. É como se... Tem aqui, cadê? O Samuel está aqui, ó. Ele tem, a família dele tem um restaurante lá e eles vendem churrasco, do melhor churrasco daqui de Chaves. E aí o que acontece? Pensa comigo, se eles saíssem, aqui não é o mesmo caso, mas se eles saíssem para ir matar o boi, eles pegam, vai lá matar o boi, eles cortam o boi, eles tiram a parte mais nobre da carne ali, e ele leva lá, tempera, começa a assar, e vai levar para a mesa do cliente. Mas quando ele chega na mesa do cliente, o cliente é Jesus, e Jesus já está comendo.
Ele olha para você e fala: não preciso, mas obrigado. Porque ele queria ver a sua atitude, ele queria ver o esforço ali dos discípulos, mesmo ele não precisando, mesmo ele não dependendo dos discípulos, ele queria mostrar para os discípulos que eles precisavam obedecer para viver as maravilhas e os milagres de Deus na vida deles. Ali era só um ensinamento, porque ele já tinha tudo pronto, ele já tinha tudo preparado, e assim também é na sua vida. Ele já tem tudo pronto, ele já tem tudo preparado, ele só precisa que você obedeça. É fácil, faz o que ele já te mandou fazer, que você vai ver se não vai começar a acontecer os milagres e as maravilhas do Senhor na sua vida. A gente precisa sempre estar pronto. Eu tô para voltar pro ginásio, para academia faz tempo. Eu só enrolo, né? A gente vai deixando sempre para depois, né? Agora já está em novembro. Eu vou começar em dezembro, Pedro? Não dá, né? Em janeiro não vai começar. Em janeiro a gente vai começar. A gente vai deixando as coisas para o próximo ano. Tenho certeza que se eu fosse hoje para o ginásio, fosse fazer um agachamento lá, eu não ia conseguir, não ia suportar pegar o peso que eu já peguei um dia. Porque eu não estou mais preparado, não estou mais pronto, porque eu não treinei, porque eu não parei de me movimentar. Mas para suportar o que Deus tem para nós, a gente precisa estar em movimento constante, a gente tem que estar jejuando, a gente tem que estar orando, a gente tem que estar nos fortalecendo. E se você está querendo voltar, isso aqui já é um pouco Champions, pastor. Se você, a gente está agora nesse período aí, né, influenza, doença, gripe, vão aumentar a sua imunidade. Se você puder, começa a fazer uma atividade física. Se você está pensando em voltar para o ginásio em janeiro, antecipa a matrícula, já volta agora dia 1º, não que é feriado, já volta agora dia 2, tem ali não posso ficar falando o nome eles não me pagam, né, para ficar falando o nome, ficar fazendo propaganda das academias. Tem bastante academia aqui na cidade aqui. Vocês escolhem alguma academia, escolhem algum ginásio e vai lá para aumentar a imunidade de vocês, amém? Agora vamos voltar para o texto aqui, lá em Deuteronômio 2. A história que eu quero trazer o ponto aqui, a gente já leu o texto, é que quem não ouve a voz do Senhor anda em círculos. E talvez o que está faltando para acontecer, o que você tanto tem pedido nesse ano, é simplesmente você ouvir a voz do Senhor. Aquele povo ali em Israel, eles não estavam rebeldes, mas eles estavam estagnados, eles estavam no mesmo ciclo, eles não conseguiam romper aquele ciclo, sempre fazendo a mesma coisa, mas não faltava fé para eles. O que faltava ali era uma direção, e a direção chega, e eles ouvem. E eles deixam de andar em círculo e começam a caminhar em caminho da promessa. E a pergunta que eu quero fazer para você é: por que nós rodamos os montes? Por que a gente fica dando volta ali e não sai daquilo? Por que Deus permite a gente ficar rodeando ali a montanha, igual o povo de Israel estava ali rodeando o monte de Seir? Porque tem um propósito para ser cumprido ali naquele lugar ainda, talvez, que você sabe qual é e você ainda não cumpriu. Deus já falou com você o que precisa ser feito, mas você fica tentando adiar o seu chamado, tentando adiar o seu propósito e querendo mesmo assim viver os milagres, as maravilhas do Senhor na sua vida, sendo que a sua parte você não está fazendo. Então a gente precisa começar a fazer. Acho que a maioria aqui, quase ninguém deve ser de Chaves. Tem alguém de Chaves aqui? Que nasceu aqui em Chaves? Tem o irmão aqui. E o resto é todo mundo de fora. Quando eu vim para cá, eu nem sabia onde era Chaves, o que era Chaves. Não foi de respeito com o irmão, não conhecia mesmo. Acho que a maioria aqui não conhece. Eu sou de Cotia. Acho que tem gente aqui também que não deve conhecer Cotia. É lá em São Paulo lá. E Chaves é aqui no interior, no norte de Portugal. Não faz sentido algum alguém falar para você alguns, 10 anos atrás, falar: um dia você vai morar lá em Chaves. E você vai pensar que Chaves é o quê? É só o desenho que passa lá no SBT. Você nem fazia ideia. Eu quando chego aqui, eu fui com vergonha de falar o nome do time que eu ia jogar. Que eu falava pro pessoal, eu falei: eu jogo no Chaves. Aí eles falavam: viu, Kiko? Era o que o povo falava para mim. Porque eu estava aqui em Chaves, o povo só conhecia Chaves por causa disso. Mas Deus tinha um propósito aqui em Chaves, mesmo não fazendo sentido algum, mesmo sendo num lugar que eu nunca planejei, sendo num lugar que eu nunca pensei, havia um propósito aqui nesse lugar. E talvez o propósito é de fato você propagar o Evangelho. A gente está nessa fase aí de vírus, doença, né? Um monte de irmão aí sendo infectado.
Não é possível que o vírus ele vai se propagar mais rápido do que o evangelho aqui nessa cidade. Olha o tanto de pessoa que tem aqui, que vai sair daqui hoje para começar a propagar o evangelho para as outras pessoas, amém? Eu posso contar com você nisso? Jesus pode contar com você? Então dá glória a Deus se Jesus vai contar com você a partir de hoje. Aplaude a Jesus aí, meu irmão. Estou com tempo ainda. Outra coisa é que talvez a gente ainda não está pronto para avançar. É a mesma situação da rede, né? Talvez você ainda tenha que dar mais umas voltas aí nessa montanha aí. Talvez você está atrasando esse processo. Talvez você já tinha que ter saído daqui, mas Deus está te fazendo esperar, porque você ainda vai dar mais umas voltas. Talvez você ainda não está maduro o suficiente. Vontade de sair daqui te sobra. Você é doido para sair de Chaves. Você era doido para sair lá do Brasil. Agora você chegou aqui em Portugal, você chegou aqui em Chaves. Agora você é doido para sair de Chaves e ir para outro lugar. Mas Deus vai te deixar rodando aqui mais um tempo, para você criar casca, para você amadurecer. Talvez aqui a forja que você precisa passar para avançar para o próximo nível que Deus tem preparado para a sua vida. Outro motivo é que talvez os nossos ouvidos eles estão tapados pelo pecado e pelas distrações. Talvez a gente comece a ouvir muitas vozes, a gente comece a ouvir muitas coisas que tentam nos abalar. E essas coisas nos impedem de ouvir a voz do Senhor, e Ele está falando ao todo tempo aqui. O pastor acabou de falar aqui que o Senhor deixou o Espírito Santo entre nós. Ele te dá direcionamento, mas talvez você não está ouvindo nada, porque tem muita distração, tem muita voz que você não precisa ouvir, que você está ouvindo, sendo que a direção é só uma que você precisa tomar. A direção é bem clara. A direção já foi dada há muito tempo atrás para você. Essa promessa talvez já foi liberada na sua vida há muito tempo atrás. Você já sabe qual é a promessa. Só que chega um ponto, meus irmãos, ali no versículo 3, que Deus diz: chega, basta, vai para o norte. É o que Ele fala ali para o povo que estava ali rodando o monte de Seir. E quando Deus diz chega, é porque chegou o tempo de você começar a entrar na promessa. É o tempo de você começar a viver os planos dele na sua vida. Ele diz, né, tendes rodeado bastante esse monte, voltai-vos para o norte. E por que ele diz isso? Talvez porque aquele propósito ali já se cumpriu naquele lugar. Como eu falei antes, talvez é isso que está faltando. A partir do momento que esse propósito se cumprir, talvez você vai receber essa bênção que você tem tanto esperado e que ainda há tempo para acontecer. É hora de parar de ouvir falar da promessa e começar a percorrer o caminho que vai te fazer chegar até ela. Como eu disse antes, talvez essa promessa já foi feita para você há muito tempo, essa palavra já foi liberada sobre a sua vida e você já tomou posse, mas mesmo assim você fica vivendo como se você fosse qualquer um, como se você não fosse o Filho de Deus que tem uma palavra para a sua vida. Se valorize quem você é. E a palavra de Deus, ela destrava territórios que o esforço humano jamais abriria. Os territórios fechados, que estão fechados até hoje, até dia 26 de novembro, podem se abrir a partir de qualquer momento. Basta você realinhar a rota, faltam 35 dias. Então ainda dá tempo para esses territórios todos abrirem, porque tem uma palavra. Falta você obedecer a palavra, falta você obedecer a direção, começar a caminhar em direção à promessa que já te foi liberada. Amém? E a gente pode relacionar aqui, eu gosto de pegar um texto talvez do Novo e um do Velho, que é para mostrar que Deus é imutável, que o mesmo que fez lá no Velho Testamento, Ele faz do Novo também, e Ele continua fazendo na minha e na sua vida. Você crê nisso? Em Deuteronômio, Deus diz, mudem a direção. Lá em João 21, Jesus diz, mudem o lado da rede, mudem o lado que vocês estão atirando. Mas em ambas as situações, em ambas as passagens, ali o aprendizado é o mesmo, é parar de fazer da forma que você quer e mudar para a direção que Deus está mandando você mudar. Deus já te direcionou, você veio aqui hoje só para confirmar aquilo que Ele já tinha liberado sobre a sua vida. Amém? Eu
Eu declaro territórios destravados sobre a vida de cada um de vocês. Tudo que está sendo impedimento, empecilho para documentação, talvez alguma viagem que você tem programada, algum projeto que você tem lá no papel, eu declaro destravamento agora vindo do céu para ele, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso, irmão? Aplaude a Jesus aí, então, o mais forte que você puder. Quando Israel muda a direção, eles começam a entrar na promessa. E quando os discípulos mudam o lado da rede, o impossível acontece. Então muda o mais rápido possível o lado da rede, se Deus já falou com você, para você começar a viver o impossível, do que você tem pedido tanto. Porque quando você muda a direção, Deus faz o que você não consegue fazer sozinho. As meninas do louvor, pode começar a se preparar para subir, os meninos já estão aqui. Você pode começar a se preparar, que eu já estou quase caminhando para o final. Talvez o seu ano até aqui tenha parecido muito improdutivo, como foi aquela noite dos discípulos. Ou talvez você de fato pensa que você tem andado em círculos, como o povo lá de Israel. Você acha que até aqui não valeu de nada, que você caminhou e sempre volta para o mesmo lugar. Você já planejou tantas vezes e esse ano você falou, é o ano que vai dar certo. Mas o ano está acabando e até agora nada. Vai chegando novembro, realmente as pessoas começam já a jogar tudo pro próximo ano. Agora pouco antes de vir, não tem 2 horas que isso aconteceu. A gente estava em casa ali, ligaram para Dani falando uma promoção para ela fazer um seguro de saúde, seguro de vida. E aí ela falou que não quero, já tenho. Ela falou, não, mas você não vai pagar esse ano, é só pro ano que vem. As pessoas já começaram a jogar tudo pro ano que vem. Mas Deus está falando para você, não joga pro ano que vem os planos que eu tenho para fazer acontecer ainda esse ano na sua vida. Para de querer decidir por Deus o tempo das promessas, o tempo de que as coisas serão executadas na sua vida. Há um tempo para todas as coisas. E hoje eu venho aqui só para te dizer isso, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de alinhar, ainda dá tempo de obedecer, ainda dá tempo de recalcular a rota. Talvez você acha que errou o caminho. Isso é igual você está lá no carro, o GPS começa a falar com você, fica recalculando rota. E você acha que você vai fazer do seu jeito, você fala, não, mas se eu for aqui, se eu seguir reto, ali na frente vai ter um retorno, vai ser mais rápido do que por aqui. Mas o GPS continua o tempo inteiro apitando ali, para você fazer o caminho que ele está mandando. É assim Deus com a gente também. Você está saindo do prumo, você está saindo da rota, e ele está falando, ei, volta para os meus caminhos, ei, volta para o meu direcionamento, ei, volta para tudo aquilo que eu já te prometi, volta para viver tudo aquilo que eu já te falei, meu filho. Ainda dá tempo de recomeçar, ainda dá tempo de lançar a rede para o outro lado, para viver os milagres do Senhor, ainda nesses 35 dias, porque Deus ele não precisa de 12 meses para mudar a sua história. A mulher do fluxo de sangue, a palavra vai dizer que ela estava já por 12 anos enfrentando aquele problema. Por 12 anos. Talvez seu problema nem tem tanto tempo assim. Talvez seu problema começou agora. Ela suportou por 12 anos. Mas num certo dia, ela toma uma atitude, que é ir até Jesus, ela toca nas vestes dele. E a partir daquele momento ela é curada e Jesus fala para ela, minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. 12 anos. E você está aí, querendo desistir de tudo, querendo jogar tudo para o alto, querendo largar tudo, porque ainda não aconteceu na sua vida. A única coisa que o Senhor precisa é de um coração obediente. Para dar tempo dele fazer o que ele tem para fazer na sua vida, o seu coração precisa estar obediente à palavra dele, aos mandamentos dele, às direções dele. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui hoje sem uma direção. Eu tenho certeza que Deus já falou ao seu coração. E se ele mudou a sorte do povo de Israel, ele pode também mudar a sua sorte nos próximos 35 dias. E se o Senhor que fez naquela noite pelos discípulos, deu uma direção e eles aceitaram, ele fez o milagre acontecer, eu declaro que ele também pode fazer na sua vida. 35 dias é muito tempo, irmão, pode tirar aqui. A igreja pode ficar de pé?
Faltam 35 dias. Como eu falei no início, eu espero que você esteja aqui no culto da virada, aqui em cima, contando aquilo que você apresentou hoje diante do Senhor e falar: Jesus, aconteceu, obrigado. Mas para isso você precisa de fato ter um coração obediente, ter um coração vulnerável à vontade do Senhor. Você precisa estar rendido à vontade do Senhor. Se você tiver com o coração endurecido, querendo fazer ainda as coisas da sua forma, elas não vão acontecer, porque não é do seu jeito, é do jeito que o Senhor já preparou, é do jeito que Ele já planejou, amém? Queria que a igreja fechasse os seus olhos. Eu quero fazer uma oração agora para encerrar essa pregação, e eu queria que a igreja colocasse diante de Deus aquilo que é fácil, não, aquilo que você sabe que você mesmo vai conseguir resolver, não. Isso daí você não coloca, não. Se apresente diante de Deus aquilo que você fala: não tem mais jeito, não tem mais solução, eu agora não consigo, se não for o Senhor não vai acontecer. Então coloque diante de Deus aquilo que para você é impossível, porque Ele vai fazer em nome de Jesus ainda esse ano. Coloque documento, coloque o que for, saúde de algum parente, de algum familiar, alguma coisa que você acredita que é para você, mas que você sabe que na força do seu braço não vai acontecer. Então, Senhor Jesus, nós te apresentamos agora, Pai, nessa noite, todos esses pedidos, Pai, de milagres que parecem que não tem como acontecer, esses milagres que parecem que não tem mais solução, essas situações que aos olhos do mundo, aos olhos humanos, não tem como acontecer, mas nós cremos, Pai, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou planejamos, Pai. Aquilo que a gente pediu lá em janeiro, Pai, que a gente colocou nos nossos alvos, Pai, se estiver alinhado, Pai, com a sua vontade, nós cremos que o Senhor irá fazer ainda esse ano. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, que não há empecilho, não há documento travado, não há barreira espiritual, não há nada que pode impedir o mover de Deus, não há nada que pode impedir o avanço da igreja do Senhor. Eu declaro crescimento sobre essa igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te apresento a vida de cada um que está aqui com os seus pedidos, Pai, pedidos genuínos, Pai, e nós cremos que da mesma forma, Pai, que o Senhor fez naquela noite na vida dos discípulos, Pai, o Senhor também pode começar a jogar peixes, Pai, na nossa rede, porque nós estamos prontos, Pai, para suportar essas bênçãos e carregar esses peixes até a areia, Pai. Nós cremos, Pai, no Teu poder, nós cremos na Tua misericórdia, Pai. Nós cremos que ela se renova a cada manhã, Pai. E nós te apresentamos, Pai, cada pedido aqui diante do altar, cada pedido que parece impossível, e nós declaramos que irá acontecer ainda em 2025. E você que crê e confia nessa oração, aplaude a Jesus e dá um glória aí, amém? Então estamos a terminar. Tem cantina e tem pessoas aqui dentro. E se tem pessoas, nós conversamos, nós não saímos correndo, né? Rebordelo, eu sei que é longe, mas dá pra gente conversar, né? Vila Pouco do Aguiar é longe, mas estamos aqui, vamos conversar, vamos estar juntos aqui. Deus está aqui nesse lugar, amém? E Deus falou, agora depende de você querer ouvir o que Deus está falando para você. Sim, nós temos ainda alguns dias até o final do ano, mas também é bom lembrar que nós não sabemos quantos dias nós temos na vida. A vida pode terminar agora. Qual é a sua decisão? Deixa eu falar, eu tenho certeza absoluta, se eu morrer agora, eu vou para o céu. Ou se Jesus voltar, que Ele pode vir e buscar a sua igreja, eu vou subir. Aí você pode virar para mim e falar assim: mas isso não é muito orgulho da sua parte? Não, isso é fé. É diferente. Eu tenho fé. Jesus disse que me salva. E se Jesus disse que me salva, porque Ele disse que quem crê em mim será salvo, eu acredito. Não tenho dúvida nenhuma em Jesus. Só que tem um detalhe: você tem que ter um compromisso com Deus. Não pense que você vai morrer e vai para o céu se você não tem compromisso com Jesus.
Não pense nisso, não seja enganado. Ah, não, eu vou na igreja, sou religioso. Ah, todo mundo, cada um tem a sua fé. Isso é uma mentira. Para com isso. Ah, mas cada um acha de um jeito, cada um tem a sua opinião. Cada um que tem a sua opinião fora do que Jesus falou está completamente enganado. Pare de ser louco. Só existe um caminho, e o seu nome é Jesus Cristo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Só existe uma maneira de ir para o céu: Jesus Cristo, não tem outra. Ah, mas as pessoas têm opiniões diferentes sobre religiões diferentes. Estão enganadas. As pessoas que estão no islamismo, ou nos testemunhos de Jeová, ou nos mormons, ou que adoram deuses, oram para pessoas mortas, eles estão enganados. Não seja enganado você. Agora, se você não tomar uma atitude, como disse aqui o Daniel, de entregar o coração para Jesus, ainda agora, eu não tenho certeza do que vai acontecer com você. Você pode falar: pastor, o senhor está ameaçando. Não estou ameaçando, não. Eu estou falando a verdade. E quem ama, fala a verdade. Amém? Quem ama, fala a verdade. E eu tenho certeza que Deus está falando de uma forma muito forte com alguns aqui, que deveriam ter tomado uma decisão e não tomaram. A chance é sua. A gente vai terminar agora. Eu não vou te dar mais chance, porque Jesus a gente não joga de grila, não. Ele é muito bom. É uma chance que Deus está dando para você. Se você não quer ela, o problema é seu. Você perdendo a maior chance que você pode ter. Agora, nós somos igreja. Estamos aqui, o Daniel está aqui, aquele que falou aqui, o Vitor. Você ainda pode vir e falar assim: olha, eu não tive coragem não, mas eu vou aceitar. Amém? Quem pode receber isso? Domingo, 10h30, nosso culto aqui, todos os domingos. Domingo é dia do Senhor, né? A gente deve estar sempre na igreja. Mas se você não consegue no domingo, especialmente o pessoal lá que joga futebol, né? É difícil às vezes o domingo. Arranja outro dia. Tem o GC lá de Rebordelo, vai lá para reunir, ou vai em outro dia, vai na quarta-feira aqui, ou arranja um GC, mas não deixe de congregar, porque você não será cristão se não congregar. Não existe essa história de ser cristão pela internet, não. Isso é mentira também. A gente está em compromisso com uma igreja local, e que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos nós. Que as consolações do Espírito Santo também venham trazer o consolo do Senhor sobre a vida de todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Estamos terminando. E como eu sempre digo, vocês vão para casa, mas seja feliz, mas faça alguém feliz. Aleluia. Deus abençoe a todos. Aleluia.